Olá pessoal, a gente está aqui com o Rodrigo da Boys Toys e ele vai contar para vocês os diferenciais da Boys Toys e o porquê comprar aqui com a gente. Então pessoal, boa tarde para quem está assistindo aí nosso canal no YouTube. A gente tem aqui a Boys Toys já há mais ou menos 1 ano e meio vendendo carro para o varejo, consumidor final. E antes disso a Boys Toys já vendia muito carro para revendedores aqui de Orlando e em todos os Estados Unidos. Então assim, hoje eu gostaria de falar alguns diferenciais que você vai encontrar para comprar um carro conosco aqui na Boys Toys. O primeiro que eu gostaria de falar é em relação à nossa filosofia de trabalho. Como é que a gente trabalha? Nosso principal objetivo aqui é atingir a melhor experiência possível na relação cliente-loja. Então como é que a gente faz isso? A gente procura buscar um equilíbrio entre a qualidade dos nossos carros, preço, manutenção, pós-venda, garantia e taxas que não sejam abusivas. Então a gente procura juntar tudo isso. Não é fácil, tá? Porque é um mercado muito bem concorrido, mas a gente procura sim juntar tudo isso para que você tenha uma experiência mais confortável possível, mais transparente possível e que realmente você saia daqui sabendo que você fez um negócio bom e não venha se arrepender no futuro. Agora eu vou falar um pouquinho da nossa logística para vocês entenderem de que forma a gente tenta atingir isso. A gente pensou, quando começou a vender carro para consumidor final, o que a gente priorizou foi a experiência do cliente, para que ela fosse a melhor possível. Então, eu dei uma pesquisada no mercado e identifiquei muitos clientes tendo muitos problemas em relação ao pós-venda, em relação a problemas mecânicos, porque aqui nos Estados Unidos, não sei se todos sabem, mas as lojas que vendem carro não são obrigadas a dar garantia. As garantias que são oferecidas geralmente são de uma empresa terceirizada e quando você precisa dessa garantia tem muita burocracia para você conseguir. Tem umas empresas muito boas, outras nem tanto, mas o cliente esbarra às vezes no idioma, às vezes esbarra na falta de documento para comprovar que você fazia, por exemplo, a manutenção do seu carro, a quantidade de milha que você rodou, enfim. Então tem uma série de coisas que às vezes a gente não se atenta e o cliente acaba não conseguindo usar a garantia, ou quando não consegue usar, o seguro vai pagar parcialmente o valor do seu prejuízo. Então isso gera muita dor de cabeça, fora o tempo que ele fica sem carro. Então, como a gente sempre teve a nossa oficina própria, a gente decidiu em melhorar a nossa estrutura de oficina mecânica. Então hoje a Boys Toys, eu dei uma pesquisada e eu acredito que nós somos o único dealer aqui na Flórida que possuímos uma oficina com estrutura de funilaria, pintura, mecânica em geral, alinhamento e balanceamento de rodas, serviços de ar-condicionado, insufilme, detail. Então a gente conseguiu juntar tudo numa estrutura só para atender os nossos carros. Então como é que funciona a nossa logística hoje? Os carros são comprados por nós. Então aqui, se você não sabe, mas os dealers compram carros em leilões. Então todos os carros que a gente compra, eles chegam primeiro, são entregues na nossa oficina. Então quando chega na oficina, o que a gente vai fazer? A gente vai primeiro checar se o carro tem algum problema mecânico para resolver. Então checando se tem, a gente já resolve, desmonta, checa a parte de suspensão, freio, motor, ar-condicionado, checa a parte de funilaria, pintura e já manda fazer se tiver algum retoque de para-choque ou para-lama ou arranhão para tirar, a gente já faz isso na nossa própria oficina. Checa ar-condicionado, então a gente faz toda a preparação do carro e lá mesmo o carro é lavado, higienizado e vem aqui para a loja para a gente colocar na nossa linha de frente. Então, como eu já falei anteriormente, a gente não faz simplesmente uma troca de óleo e filtro de óleo de motor, cola um adesivo no para-brisa e te entrega o carro, porque a gente sabe que é uma máquina, precisa de uma manutenção preventiva séria, a gente precisa realmente checar vários itens para te entregar um produto que não vai te dar um problema futuro.
Eu não estou garantindo aqui que o carro que eu te vender não vai dar problema, não é isso. Ele pode também dar um problema. Eu não estou falando que não, mas a gente vai fazer o máximo de prevenção possível para poder minimizar esse risco. Então, outra coisa que você vai poder contar com a gente é um atendimento transparente, onde os nossos vendedores estão orientados principalmente quando você faz uma compra financiada, eles estão orientados a te explicarem item por item do que você está pagando, porque existem algumas taxas que você precisa saber, existem outras taxas que são opcionais para você pagar ou não. Então você precisa realmente ter um atendimento de qualidade para você entender o que você está comprando, cada item que você está pagando, qual é a taxa de juros que está sendo praticada, por que a gente está praticando aquela taxa ali, nós não, o banco. Então tem uma série de informações que você precisa saber na hora da compra do seu veículo. Uma vez o carro comprado aqui conosco, a gente começa a trabalhar no seu pós-venda. Então, assim que você comprou o carro conosco, você vai receber um contato da nossa equipe de pós-venda e vai checar algumas coisas com você. Então, feito isso, você já faz parte do nosso grupo de clientes, então você vai poder contar com toda a estrutura que a gente oferece. Então, por exemplo, você comprou um carro aqui e teve um problema mecânico no carro. Nós não somos obrigados a te dar garantia, a não ser que você compre e pague por essa garantia, mas agora nesse mês de março, e depois a gente vai estender, a gente já está dando 6 meses de garantia free por uma empresa terceirizada. Mas mesmo que você não tenha essa garantia free, mesmo que você não queira comprar essa garantia de 6 meses, a gente vai te dar todo o respaldo em nossa própria oficina. Então você vai levar o carro para lá, os mecânicos vão avaliar, e se foi alguma coisa realmente que foi um defeito do carro, uma coisa que realmente foi inerente à nossa vontade, à sua, a gente vai resolver para você e vai te entregar o carro. Uma coisa que a gente precisa entender é o seguinte: existem defeitos mecânicos que são causados realmente por mau uso do consumidor, do cliente, e existem defeitos mecânicos que realmente acontecem por um desgaste do motor e tal, e que a gente não tinha como prever. Então a gente tem que diferenciar que toda garantia ela só vai contemplar aqueles defeitos que a gente chama de vícios ocultos, que você fez a manutenção do carro, fez as trocas de óleo e apresentou um problema, a transmissão quebrou ou o motor do carro quebrou, porque já existia ali um desgaste avançado e que não dava para a gente prever. Então isso aí vai ser coberto. Agora, a pastilha do freio do meu carro acabou. Sim, a pastilha do freio do seu carro um dia vai acabar. Tá com problema aqui na vela de ignição. A vela do seu carro tem uma vida útil. Queimou uma lâmpada, lâmpadas queimam, a descasa queima, do carro vai queimar. Então isso são peças que têm o seu desgaste natural. Então, se tratando de veículo seminovo ou usado, como alguns falam, as peças já têm um tempo de vida ali sendo usado. Então vai chegar um momento que elas vão pifar. Então a gente está colocando toda a nossa estrutura à disposição dos nossos clientes para não somente fazer o pós-venda se tiver alguma questão, mas também para você fazer a sua manutenção preventiva. Então essa oficina mecânica que a gente tem, a gente não está mais atendendo o público em geral, a gente só usa a nossa estrutura para atender os nossos carros e os nossos clientes que compraram carro conosco. Então esses clientes, eles vão ter essa prioridade de fazer toda essa manutenção preventiva conosco. Então, reforçando aqui a questão da garantia, você tem a opção de comprar uma garantia de 6 meses até 3 anos, tá? É um produto bom, a gente trabalha com uma empresa muito boa e que nós atendemos também na nossa oficina essa companhia, então agiliza o processo, porque fazendo com a gente não vai esperar a autorização da companhia, não, a gente já resolve o seu problema, entrega o seu carro e depois a gente fica discutindo as questões burocráticas com a companhia. Então a gente oferece esse serviço. Nesse momento a gente está oferecendo 6 meses free, sem te cobrar nada dessa garantia. Se você quiser estender isso para 1 ano, 2 ou até 3 anos, você só vai pagar a diferença e a gente vai te fornecer todo esse tempo de garantia, tá?
Mas não, Rodrigo, eu não quero, só quero a free e depois você pode contar também com a nossa estrutura de atendimento. Sendo nosso cliente, você vai poder contar com isso. E aliado a isso tudo, você pode comparar o nosso preço, a qualidade dos nossos carros com o mercado, e você vai perceber que realmente a gente trabalha de uma forma diferente, porque a gente visa realmente a boa experiência no geral. Você conseguir comprar um carro num preço justo, um carro com qualidade e ter um atendimento com transparência, sabendo exatamente pelo que você está pagando. Então, essa é assim, uma breve explanação de como a Boa Stories trabalha, tá? E se você quiser realmente fazer uma compra legal, uma compra segura, vem aqui, venha nos fazer uma visita e não precisa fechar na hora. Você compara as nossas condições com a concorrência e depois você decide o que você quer fazer, tá bom? Vem para Boa Stories. Um abraço.